O que é que nós aprendemos nas cartas aos Tessalonicenses sobre fé, esperança e amor? Hoje nós vamos falar sobre fé. Nosso assunto hoje é fé. O que é que nós podemos ver, estudar e aprender para as nossas vidas sobre fé dentro dessas duas cartas? Com certeza nós podemos aprender muita coisa sobre fé estudando a palavra de Deus. Isso não tenha dúvida. Mas o nosso estudo é específico para essas duas cartas. Então, nós vamos, dentro das duas cartas, estudar um pouco sobre fé no dia de hoje. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta já. Vamos ler muitas passagens hoje, nas duas cartas, que falam sobre fé. Então, abra sua Bíblia comigo lá em 1 Tessalonicenses e depois em 2 Tessalonicenses, e vamos estudar juntos hoje sobre a fé. Se uma igreja está seguindo a Jesus Cristo, como ele está ordenando, como ele está pedindo, essa igreja, ela vai ter resultados visíveis. Quais seriam as características de uma igreja amadurecida, de uma igreja que está seguindo aos ensinamentos de Jesus? Quais seriam as características visíveis desta igreja? O apóstolo Paulo estabeleceu várias congregações. Depois nós temos a viagem de Paulo para Roma, e depois nós sabemos que ele foi liberto da sua primeira prisão e viajou um pouco mais, né? Então, nós temos várias viagens missionárias de Paulo. E durante essas suas viagens, ele estabeleceu várias congregações. E ele escreveu muitas cartas para essas congregações. Estudando agora 1º e 2º Tessalonicenses, nós chegamos à conclusão sobre algumas características visíveis de uma igreja madura, de uma igreja que está seguindo a Jesus. E o apóstolo Paulo agradece esta congregação em Tessalônica, porque ela era uma igreja amadurecida, uma igreja com pouco tempo, não é? Então, a gente nota que amadurecimento não é somente por tempo. Lógico que quanto mais tempo estamos em Cristo, quanto mais tempo estamos obedecendo, mais maduros ficamos. Mas o amadurecimento, ele não precisa esperar muito para acontecer. Aqui a igreja em Tessalônica, uma igreja recente, não havia muito tempo que havia sido estabelecida, e Paulo já começa a dar características da igreja em Tessalônica como sendo uma igreja amadurecida, uma igreja que está seguindo e obedecendo a Jesus. Será que, estudando essas duas cartas, nós percebemos que Paulo estava agradecendo a Deus por todas as atividades que a igreja em Tessalônica fazia e tinha? Será que é isso? Será que Paulo está dizendo que a igreja em Tessalônica é uma igreja madura, porque ela tinha reunião de jovens, porque ela tinha reunião de mulheres,
porque eles tinham almoços na congregação, pelos estudos que eles faziam à noite. Será que é isso que Paulo está mostrando aqui? Será que Paulo está agradecendo a Deus pelo crescimento numérico daquela congregação em Tessalônica? É isso que nós lemos? Olha, eu estou muito feliz porque vocês batizaram já 50 pessoas. Será que Paulo está agradecendo pela boa oferta que aquela igreja tinha? Será que são essas as características de uma igreja madura? Será que Paulo está agradecendo pelo bom prédio que a igreja tinha e que ela se reunia? Olha, o sinal de uma igreja madura é um prédio bonito. Será que é isso que nós estamos vendo? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Com certeza, não me entenda errado, mas com certeza, reuniões da igreja, como reunião de mulheres, jovens, estudos à noite, crescimento numérico, uma oferta que é suficiente para os trabalhos da igreja, com certeza isto ajuda no crescimento da congregação. Mas o que nós notamos aqui nessas duas cartas, a razão pela qual o apóstolo Paulo agradece a Deus é pelo que ele está ouvindo da igreja em Tessalônica em relação à sua fé, à sua esperança e o seu amor. Essas são as características de uma igreja madura que agrada a Deus. Essas são as características de uma igreja que está servindo, seguindo e obedecendo a Deus. Não é a coleta, não é o tamanho do prédio, não é a quantidade de reuniões que a igreja faz. Tudo isso ajuda. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui nessas duas cartas, como sinais de uma igreja madura, e o que ele agradece a Deus é pela fé, pela esperança e pelo amor da igreja em Tessalônica. Essas são as características de uma igreja madura. Olha comigo duas passagens para começarmos, e depois nós vamos ver várias outras. Mas abre comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. 1 Tessalonicenses 1, versículos 2 e 3, diz o seguinte: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Olha as características agora de uma igreja madura. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e amor. Olha a segunda carta. Vai lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 1,
versículos 3 e 4. Mais uma vez, Paulo vai agradecer à igreja por essas características. Olha os versículos 3 e 4. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos, uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. O agradecimento de Paulo aqui é pela fé, pela esperança e pelo amor da igreja em Tessalônica. 15 vezes nessas duas cartas, o apóstolo Paulo menciona fé, esperança e amor da igreja em Tessalônica. E eu quero olhar, então, cada uma dessas características junto com vocês, para que aonde nós estamos servindo também possa ser uma igreja amadurecida pela fé, pela esperança e pelo amor. Vamos começar hoje com a fé. Então, pegue a sua Bíblia e vamos ler várias vezes aonde Paulo menciona a fé da igreja em Tessalônica. Já vimos aqui o capítulo 1, né, versículo. Olha comigo aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. O texto diz o seguinte: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. A fé daquela igreja era conhecida em toda a região. Olha o capítulo 3, versículo 2. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador em Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Timóteo foi mandado de volta para Tessalônica para animar aquela igreja na sua fé. Olha o capítulo 3, versículo 5. Tudo isso em 1 Tessalonicenses. 3, versículo 5. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando-se inútil o nosso esforço. Você se lembra que a igreja em Tessalônica começou e rapidamente Paulo, Silas e Timóteo tiveram que sair fugindo de Tessalônica por causa da perseguição. Paulo agora, preocupado com essa igreja recente, né, uma igreja nova, ele manda Timóteo de volta para Tessalônica, porque ele queria saber como estava a fé daquela igreja. E Timóteo volta, dando uma reportagem maravilhosa para Paulo. Olha, pode ficar tranquilo, Paulo. A
fé dos irmãos em Tessalônica é conhecida por toda a região. Olha o capítulo 3, versículo 7. Por isso, irmãos, em toda necessidade e tribulação, ficamos animados, quando soubemos da sua fé. Timóteo retorna dando uma excelente reportagem para Paulo. E Paulo diz que isso trouxe ânimo para ele no meio das perseguições. Ânimo em saber que a igreja em Tessalônica continuava crescendo na fé. Uma característica de uma igreja amadurecida. Continua aqui no capítulo 3. Olha o versículo 10. 1 Tessalonicenses 3:10. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. A fé nunca é demais, não é mesmo? A fé nunca é completa. Ela sempre pode ir e deve ir melhorando. E Paulo está dizendo: olha, eu estou feliz, estou animado pela fé que vocês têm, mas eu quero voltar a vê-los pessoalmente, para que eu possa ajudá-los ainda mais na fé que vocês já têm. Olha a segunda carta agora. Segundo Tessalonicenses. Já lemos o capítulo 1, versículos 3 e 4, aonde Paulo agradece a Deus pela fé que aquela igreja tinha. Olha comigo agora o capítulo 1, versículos 10 e 11. Segundo Tessalonicenses 1, 10 e 11. Isso acontecerá, né? Está falando sobre a volta de Jesus e aquela penalidade àqueles que não obedecerem. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês, que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, versículo 11, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. A oração de Paulo era que Deus pudesse continuar abençoando a igreja em Tessalônica, para que a igreja pudesse cumprir todos os propósitos de Deus, toda boa obra que vem por causa da fé. Olha que oração bonita do apóstolo Paulo. E olha o capítulo 3, né, da segunda carta. Capítulo 3, versículo 2. Aonde agora Paulo está pedindo para que a igreja ore. E ele pede o seguinte no versículo 2: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Infelizmente, não é? Infelizmente, nem todos têm fé. E Paulo está pedindo para que a igreja orasse em favor dele e dos que estão com ele, para que eles fossem, de alguma maneira, libertados daqueles homens que não tinham fé. Vamos falar um pouquinho sobre fé nesse nosso estudo hoje. Já lemos as passagens nas duas cartas que mencionam fé. Já vimos que a igreja em Tessalônica era uma igreja que tinha muita fé. E a fé dessa igreja havia contaminado, né, no bom sentido, se espalhado por toda a região norte da Grécia,
a Macedônia, e sul da Grécia, a Acaia. Lembra que no norte da Grécia existiam cidades mais conhecidas por nós como Filipos, Tessalônica e Bereia. A fé da igreja em Tessalônica havia se espalhado por todas aquelas cidades. E no sul da Grécia, haviam cidades mais conhecidas como Atenas e Corinto. Até ali, a fé da igreja na Macedônia, em Tessalônica, uma igreja jovem, em tempo, mas madura, por causa da sua fé. Foi por causa de fé que Noé, lembra do Noé lá no Velho Testamento, na época do dilúvio? Foi por causa de fé que Noé entrou dentro da arca. Foi por causa da fé no poder de Deus que levou o jovem rei Davi, nessa época não era rei ainda, mas o jovem Davi, a lutar contra o gigante Golias. Foi por causa de fé que Daniel entrou na cova dos leões. E você tem no livro aos Hebreus, no capítulo 11, uma lista de heróis por causa da sua fé. Mencionamos alguns aqui, né? Noé, Davi, Daniel. Podíamos falar sobre Abraão. Foi por causa da fé em Deus que Abraão deixou a sua casa, o seu lar, e foi para uma terra estranha, uma terra que ele não conhecia. Pense bem, por alguns minutos aqui comigo. Pensa nisso que eu vou dizer agora. Se Deus pode criar o mundo simplesmente com sua palavra, se Deus pôde separar o mar para os israelitas atravessarem em terra seca, se Deus pôde dar comida e água para 2 milhões de israelitas durante 40 anos no deserto, se Deus pôde perdoar Davi por pecados terríveis, não é mesmo? Adultério, assassinato, cobiça. Se Deus pôde perdoar Davi, e se Deus pôde ressuscitar Jesus dos mortos, o que é que pode acontecer na sua vida que Deus não pode resolver? Tem alguma coisa na sua vida que Deus não pode resolver? Pensa um pouco nisso. Tantas vezes nós ficamos desesperados, não é mesmo? Achando que não tem saída para o nosso problema, para a nossa situação. E nós estamos agora numa situação bem difícil. Bem difícil. Este vírus está causando muita tragédia, muita tristeza, mortes, internações, perdas de emprego, dificuldades financeiras, dificuldades de depressão, até mesmo de suicídio. Se Deus fez todas essas coisas, o que é que tem na sua vida que Deus não pode resolver? E a resposta é óbvia:
Nada. Nada existe na sua e na minha vida que Deus não possa resolver. Olha, em Deus nunca existe escuridão. Em Deus nunca existe mentira. Em Deus sempre existe força, sempre existe vontade. O que Deus faz é sempre certo, sempre certo. O que Deus diz é sempre verdadeiro, sempre verdadeiro. O que Deus promete é sempre cumprido, sempre cumprido. A língua de Deus nunca falha, a caneta de Deus nunca mancha, a mão de Deus nunca erra. O que é que existe na sua vida que Deus não pode resolver? E a resposta é nada. Nada. Moisés disse, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, Deus é a minha rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Que versículo bonito, não é mesmo? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deus é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Ele é o Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que pode resolver apenas com a sua palavra todas as nossas dificuldades. Você acredita nisso? Você acredita que Deus tem este poder? Eu estou orando todos os dias para que Deus pare essa pandemia. Eu tenho fé que Ele tem este poder. E eu estou orando. E quero convidar você a se unir comigo. E a orar e pedir com fé que Deus pare com essa pandemia. Ele pode. Ele tem todo o poder. Fé é uma característica de uma igreja amadurecida. E eu quero mostrar, nesse tempo que nós ainda temos, que a fé deve ser algo visível numa congregação. E você pode estar pensando, mas como que uma fé é visível? A fé é uma característica de uma igreja amadurecida. E ela precisa ser visível na congregação aonde você serve a Deus. Como é, então, que a fé é uma expressão de maturidade de uma igreja? Como é que a fé é visível numa congregação? Eu quero voltar a ler alguns versículos que nós lemos no início e destacar algumas coisas para ficar mais claro sobre como uma fé é visível
numa congregação. Volta comigo, eu tenho 6 razões aqui. Você com certeza vai descobrir mais nessas cartas. Volta comigo para a primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Eu gosto muito desse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. A fé é visível pelos outros. Os outros vão ver a fé da congregação, da igreja onde você serve. Olha o versículo 8 mais uma vez. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia, né, norte da Grécia, e na Acaia, sul da Grécia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. A fé é visível pelos outros. Como é que a fé que eu tenho em Deus, como é que a sua fé em Deus se torna visível? É pelos outros. Os outros vão ver a sua fé. Você não precisa dizer, eu tenho fé, né? Através das suas ações, do seu comportamento, os outros vão ver a sua fé. Se você está priorizando Deus, as pessoas vão ver a sua fé. Se você frequenta, agora, nessa fase, está difícil, né? Mas vamos pensar numa fase normal. Se você frequenta as reuniões da igreja, sempre, faça chuva, faça sol, esteja calor, esteja frio, os outros vão ver a sua fé. Se você participa dos estudos que a igreja oferece, os outros vão ver a sua fé. A fé é visível pelos outros. A segunda maneira que a fé se torna visível. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. A fé é visível pela aceitação do ensino. Olha o capítulo 3, versículo 2. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Quando eu aceito o ensino de Deus, minha fé é animada. E isto se torna visível. Quando eu aceito o ensino da palavra, a fé está se tornando visível. E isto é um sinal, é uma característica de uma igreja madura. Fé. Como é que eu sei que a igreja tem fé? Os outros vão ver esta fé. A aceitação do ensino da palavra é uma demonstração de uma fé visível. Número 3, como é que a fé é visível numa congregação? Olha o capítulo 3, vamos ler os versículos 5, depois o 10. A fé é visível pelo cuidado em fortalecer a fé. Olha o versículo 5, depois o 10. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora o versículo 10. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé.
A fé se torna visível pelo cuidado em cada dia fortalecer a fé. Como é que eu faço isso? De uma maneira prática. Como que eu fortaleço a fé? Lendo a palavra diariamente, estudando a palavra diariamente, orando a Deus, estando em comunhão com meus irmãos e irmãs, participando de um estudo como este. Olha, tem tantos estudos disponíveis. A pandemia causou e tem causado muita dificuldade. Mas, por outro lado, Deus tem aberto portas inimagináveis, não é? Através das mídias, através da internet, através de programas como a rádio e TV Escola da Bíblia. O evangelho está se espalhando. Existem estudos todos os dias. E eu fortaleço a minha fé através desses estudos. A fé se torna visível pelo cuidado em fortalecer cada vez mais a fé. Número 4. Como é que uma fé se torna visível em uma congregação? Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, de novo. Vamos ler os versículos 7 e 8. 3, 7 e 8. A fé se torna visível através da perseverança. Olha os versículos 7 e 8 do capítulo 3. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Olha só, a perseverança daquela congregação em Tessalônica ajudava o apóstolo Paulo nas suas tribulações, dava ânimo à fé que aquela igreja demonstrava. A fé se torna visível através da perseverança, de não desistir. O livro de Tiago fala muito sobre perseverança, né? Se continuarmos firmes, nós vamos receber a coroa da vida. E esta perseverança é uma das maneiras da fé se tornar visível. Uma igreja que não desiste, uma igreja que está caminhando no meio das dificuldades, sim, mas com perseverança. É sinal de uma fé visível, característica de uma igreja amadurecida. Número 5, a fé é visível pelas boas obras. Pelas boas obras. Olha comigo a segunda carta. Vai lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler os versículos 10 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 10 a 12. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês,
e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A fé é visível numa congregação pelas boas obras. Finalzinho do versículo 11, né? Para que Deus cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Uma igreja que está fazendo boas obras é uma igreja que está mostrando sua fé. A sua fé está se tornando visível pelas boas obras. E olha, boas obras podem ser feitas de todas as maneiras. Benevolência, não é? Nesse período que estamos vivendo, ajuda com cestas básicas, ajuda com pagar contas, não é? Uma conta de luz, uma conta de água que está atrasada. Boas obras através de ligações por telefone, pelo WhatsApp, pelo celular. É tão fácil pegar o seu celular e ligar para alguém e dizer: olha, eu estou orando por você. Você precisa de alguma coisa? Boas obras são sinais de uma fé visível numa congregação. E número 6, a fé é visível através do evangelismo da congregação. Olha comigo a segunda carta, segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 e 2. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. A fé é visível pelo evangelismo. Já vimos lá na primeira carta, capítulo 1, né, que a palavra se propagou por toda aquela região, vindo da igreja em Tessalônica. E aqui o apóstolo Paulo pede que a igreja ore para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. A fé é visível através do evangelismo. 6 maneiras aqui que eu estou colocando em como a fé se torna visível. Você pode achar várias outras. 6 maneiras. Ela é visível pelos outros, ela é visível pela aceitação da palavra, ela é visível pelo cuidado em continuar fortalecendo esta fé, ela é visível através da perseverança, não desistir, ela é visível através das boas obras e ela é visível através do evangelismo. Fé é uma das características de uma igreja que está seguindo, servindo e obedecendo a Jesus. Fé é uma das características de uma igreja madura. Não é o tamanho do prédio, não é a quantidade de irmãos, não é o número de reais na coleta, não é a quantidade de aulas que aquela congregação dá, mas sim é a fé que a congregação tem. Esta é uma das características de uma igreja amadurecida. Lógico que uma igreja que tem uma fé visível, a sua oferta vai ser muito boa.
Uma igreja que tem uma fé visível, ela vai ter um número grande de irmãos e irmãs, porque ela está evangelizando. Uma igreja que tem uma fé visível, ela vai ter muitas atividades para que a igreja possa fortalecer a sua fé. Mas tudo isso, tamanho do prédio, quantidade de irmãos, quantos trabalhos, tudo isso é resultado característica de uma igreja amadurecida. Uma fé viva pode mudar completamente uma congregação. Como membro de uma congregação local, você que está me vendo e ouvindo agora, como membro de uma congregação local, como é que está a sua fé? Como está a sua fé? Os outros, eles estão sendo encorajados pela fé que você tem? Você tem o desejo no seu coração de aprender cada vez mais e mais? Você está procurando maneiras de fortalecer a sua fé? Quando a perseguição chega, quando a dificuldade chega, quando a tentação chega, a sua fé está firme em Jesus? Você está mostrando a sua fé pelas suas boas obras? A sua fé é visível pelas suas boas obras? Como é que está o evangelismo na sua vida? Você tem ensinado, demonstrado, trazido pessoas para estudar com outros sobre a salvação? Uma fé que é viva evangeliza. Tudo isso que nós falamos sobre uma congregação é falado também sobre você, com relação à sua fé. Pense nessas perguntas que estamos terminando o nosso estudo hoje. Pense nelas sobre a sua vida. Como é que está a sua fé? Os outros são encorajados por causa da sua fé? Você tem o desejo no coração de aprender cada vez mais? Você está tentando achar maneiras de fortalecer a sua fé? Quando vem perseguição e dificuldade na sua vida, você está firme em Jesus? Que tipo de boas obras você tem realizado para mostrar a sua fé? A sua fé vem acompanhada de boas obras? E como é que está o evangelismo na sua vida? Olha, meu irmão e minha irmã, se nós todos, você e eu, se nós pensarmos muito bem nestas perguntas e pudermos responder essas perguntas de uma maneira positiva,
pode ter certeza que a congregação aonde você serve vai ser conhecida pela sua fé. A fé se torna visível na congregação aonde você serve e na sua vida pessoal. Fé é uma característica de uma igreja amadurecida. E Deus abençoe você a ter cada vez mais uma fé visível.